Olá, crianças, bom dia! Hoje vamos iniciar mais uma aula de gramática e o tema da nossa aula de hoje será verbos auxiliares. Dando continuidade ao estudo dos verbos, hoje nós vamos estudar sobre os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares são aqueles utilizados com outros verbos para a formação do tempo composto e das locuções verbais. É auxiliar o verbo que está conjugado. Então, quando o verbo ele está conjugado, ele é chamado de verbo auxiliar. Observem aí no exemplo, nós temos os verbos tenho estudado, havíamos feito, poderão ganhar, precisamos vencer. Todos esses verbos que estão sublinhados, tenho, havíamos, poderão e precisamos, são chamados verbos auxiliares. Esses verbos, eles acompanham um verbo principal dentro de uma frase, como por exemplo, tenho estudado. O tenho é o verbo auxiliar e estudado é o verbo principal. Havíamos feito, poderão ganhar, precisamos vencer. Então, esses que estão sublinhados são os verbos auxiliares e os verbos que estão do lado são os verbos principais. Os verbos auxiliares são aqueles que entram na formação dos tempos compostos e das locuções verbais. O verbo principal, quando acompanhado de verbo auxiliar, é expresso numa das formas nominais, que é o que nós já estudamos. As formas nominais dos verbos são 3: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, essa forma nominal, ela representa o nome do verbo. Quando nos referimos a essa forma, sem nenhuma conjugação, como, por exemplo, quando os verbos têm a terminação AR, ER e IR, né, que é a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Já os verbos no gerúndio, quando os verbos estão no gerúndio, ele indica uma noção de continuidade da ação verbal. E ele costuma ser reconhecida pela terminação NDO. Né? Ele pode ser utilizado em qualquer tempo verbal, e em muitos casos ele vem acompanhado sempre de um verbo auxiliar. Já quando nós falamos aí da forma nominal particípio, indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal e possui, para a grande maioria dos verbos, as terminações ado e ido. Então, só relembrando aí as formas nominais, né, que é o que nós já estudamos. Observem as frases. Vou espantar as moscas. Nós temos dois verbos nessa frase, vou e espantar. Vou é o verbo auxiliar e espantar é o verbo principal no infinitivo. Então, por que esse verbo está no infinitivo? Né? Ele tem a terminação AR, que faz parte da primeira conjugação, certo? Segunda frase, está chegando a hora do debate. Está é o verbo auxiliar e chegando é o verbo principal. Esse verbo principal ele está no gerúndio. Lembrem-se da terminação NDO, certo? E esse verbo no gerúndio, chegando, ele dá uma noção aí de continuidade da ação verbal. Os noivos foram cumprimentados por todos os presentes. Verbo auxiliar da frase, foram, e o verbo principal no particípio é cumprimentados. Lembrem-se de que, quando o verbo está no particípio, ele indica uma ação, ele indica uma noção de finalização, ou seja, é uma conclusão da ação verbal. Então, o verbo cumprimentados. E também prestem atenção aí na terminação, ados, né, que faz parte dessa forma nominal. O verbo cumprimentados aí está no particípio, certo?
Vamos acompanhar a leitura da tirinha de Armandinho na página 228 do livro de gramática, que diz assim: Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, na frase eu estou vendo o pôr do sol, observem que o verbo estou e vendo, eles estão conjugados, né? O verbo estou, ele vem do verbo estar, e o verbo vendo, ele é original do verbo ver, né? Sua forma original. A forma verbal estou, na frase, ela vem acompanhada de um outro verbo, certo? E a forma verbal estou, ela vem conjugada, nesse caso aí, no presente, quando ele diz estou vendo o pôr do sol. Nesse caso, é algo que está acontecendo no presente, né? Devido à forma verbal, conforme ela foi conjugada, né? O verbo estar. A forma verbal vendo, ela vem na forma nominal gerúndio, né? Prestem aí bastante atenção. Lembrem-se, além da terminação NDO, que eu expliquei anteriormente para vocês, essa forma, né, no gerúndio, ela indica uma noção de continuidade, certo? Então, lembrem-se disso quando vocês forem analisar as formas nominais do verbo, né? No infinitivo, no gerúndio ou no particípio, certo? Vamos dar continuidade na página 229 do livro de gramática. Observem a frase: Eu estou vendo o pôr do sol. O verbo estou, né, que tem como sua forma original o verbo estar, ele é um verbo auxiliar. E o verbo vendo, né, que tem como sua forma original o verbo ver, né, que vem do verbo ver, ele é o verbo principal. Né? Então, o verbo auxiliar, como dito anteriormente, é aquele que acompanha outro verbo, né, que é o verbo principal, indicando tempo, modo, número e pessoa. Olhem só uma dica importante na página 229 do livro de vocês, lá no Fique de Olho, que diz assim: os verbos auxiliares mais comuns são o ser, o estar, o ter e o haver. Não necessariamente quer dizer que não existam outros verbos auxiliares, existem, mas os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ter e haver. Ainda na página 229 do livro de gramática, vamos acompanhar a terceira questão. O menino está vendo o pôr do sol. Ele foi ver o pôr do sol. Jaime já tinha visto o pôr do sol. Ele ainda há de ver o pôr do sol. Então, observem que todos esses verbos estar, foi, tinha e há são chamados de verbos auxiliares. Por que eles são auxiliares? Porque eles acompanham, ou seja, eles auxiliam um verbo principal. Os verbos principais aí das frases nós temos vendo, ver, visto e ver. Então, como disse anteriormente a vocês, o verbo principal ele vem em uma forma nominal. Pode ser no infinitivo, pode ser no gerúndio e pode ser no particípio. Então, nessas frases, os verbos ser, estar, ter e haver, eles acompanham outro verbo, certo? Nesse caso, esses verbos ser, estar, ter e haver são chamados de verbos auxiliares. Crianças, vamos acompanhar agora a leitura na página 230, um poema de Pedro Bandeira. O nome do poema é Quem Eu Sou? Eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são, ou são o que elas têm. Interessante, né? Esse poema de Pedro Bandeira.
Mas agora vamos observar, nesse poema, os verbos que estão destacados. Prestem atenção. Nós temos o verbo tem, né? Tem e tem com acento circunflexo. E esses dois verbos, eles vêm do verbo ter, certo? Eles são originários do verbo ter. Nós também temos outros verbos destacados aí, além desse. Nós temos os verbos é e são, que vem do verbo ser. E nós temos também o verbo estar, que vem, né, do verbo estar. Prestem bastante atenção para não confundir estar com acento e estar com R no final, certo? Nesse texto, os verbos ter, ser e estar, eles aparecem sozinhos, certo? Nesse caso, esses verbos, eles não são verbos auxiliares, certinho? Dentro desse poema, observem que eles não acompanham outro verbo, né? Nas formas nominais, como nós já estudamos no gerúndio, né? No particípio, no infinitivo. Então, esses verbos, eles não estão fazendo a função de verbos auxiliares dentro desse poema, certo? Por quê? Porque eles aparecem sozinhos. Então, que fique bem claro, que vocês consigam compreender que um verbo, para ele ser considerado auxiliar, ele precisa acompanhar um verbo principal. Então, nesse poema, nós não temos nenhum verbo principal acompanhando os verbos ter, ser e estar. Portanto, eles dentro desse poema, dentro desse textinho, eles não estão fazendo a função de verbos auxiliares.